Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, em nome da Fundação Universitária Mário Martins, dou as boas-vindas a todos os presentes que estão nessa primeira edição do projeto Ciclo de Palestras Comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar. Tá? Eu me chamo Jussara Lerrer, eu sou psicanalista e atuo atualmente como diretora da Fundação Universitária Mário Martins, diretora de extensão científica da Fundação Universitária Mário Martins. Para quem ainda não conhece, tá? A Fundação é uma entidade de utilidade pública, federal, estadual e municipal, sem fins lucrativos, dirigida ao ensino, assistência e pesquisa na área de saúde mental. Para que vocês possam conhecê-la melhor, a Fundação, nós preparamos um vídeo, no qual convido a todos para assistirmos juntos. Então, hoje iniciaremos essa série de 3 eventos que buscam trazer conteúdos relevantes, promovendo o conhecimento e provocando o diálogo sobre as situações do cotidiano que impactam em nossa saúde mental. Além disso, esse ciclo de palestras está acontecendo para que possamos nos aproximar da comunidade, assim como estamos hoje aqui, tá? Na qual a Fundação faz parte, comemorando nossos 35 anos de atuação. Aproveito para agradecer ao presidente e toda a diretoria que está à frente da Fundação Universitária Mário Martins, além de todos os parceiros que acreditaram e apoiaram esse projeto. São eles: Rede Postos Metropolitano, abastecendo qualidade. Estou que nem o Pedro aqui, né? Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Shopping Total, presente a todo momento. E Vinícola Aurora. Aproveito para fazer um agradecimento super especial ao Shopping Total, no nome aqui da Silvia Rachevski, tá? E ao Café Xerimbão, que gentilmente cederam esse espaço para a realização do nosso evento. Para começarmos, então, depois dessa conversarada toda, convido para subir no palco minha amiga, jornalista, apresentadora da Rádio Gaúcha, Kelly Matos, que vai conduzir o encontro de hoje. Tá? Obrigada, Kelly, por estar conosco. Obrigada! Tá? Obrigada, seja muito bem-vinda. E
E um ótimo evento para todos. Gente, bom dia. A Jussa tem essa fala mansa, mas eu já chego a acontecer. Então, bom dia. Agora sim. A Jussara, essa santa que vocês conhecem, porque ela aguenta essa mala que está ali, que é o Pedro Ernesto. Então, ela já tem o lugar... o Deus está lá como Exambon te esperando, amiga. Está lá. Obrigada. Não, mas a mala veio, tá aqui. Então vamos dar palmas para o Pedro Ernesto Denardim. Gente, muito bom dia. Primeiro, agradecer a Jussa, a Fundação Mário Martins por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente já separou, preparou esse lugar, né, Silvinha? Porque, tô com sono. Pede um café. Não tem isso. Tô cansado. Pede um café. Tá tudo bem. Tem uma convidada especialíssima que eu quero saudar, que é a Golda. Golda, olha pra cá. Olha lá, gente, que coisa mais amada. A Golda veio prestigiar o evento também, tá ali pleníssima. Quando vocês pensarem que estão cansados, pensa na Golda lá, plena, esperando o nosso encontro começar. E agradecer pela oportunidade de cada um de vocês que veio aqui estar conosco nesta manhã, porque como a nossa ideia é estar próximo, estar perto da comunidade, estar cada vez mais presente na sociedade. E por isso que a gente escolheu esse assunto, que é falar da relação entre pets, entre cachorro, gatinho, seu bichinho de estimação e os seres humanos. E para nos aprofundarmos nesse conteúdo, vou chamar ao palco os nossos convidados para se unirem aqui a todos nós. Então, a Daniele Rodrigues Pereira, formada em Medicina Veterinária, seja bem-vinda. Atualmente cursa pós-graduação na Faculdade Qualitas de Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos. Desde 2020, a Daniele realiza atendimentos em parceria com o projeto 905 de adoção de felinos. Também a Nathalie Waichan, formada em administração em Boston, em psicologia pela PUC, em psicoterapia pelo Instituto Abuchain e psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E o Roberto Vasconcelos, que é psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. O Beto é psicólogo, especialista em psicologia psicanalítica pela Fundação Universitária Mário Martins, onde atua como membro do corpo clínico, professor e supervisor. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar, né, gente? Estamos aqui para isso, estamos aqui para falar sobre essa relação. Só para a gente ter uma ideia de como esse assunto é presente nas nossas vidas, a gente buscou alguns dados, a equipe buscou alguns dados, e na pandemia, a presença dos pets nas casas, nos lares das pessoas, ela se tornou ainda maior. 30% dos pets de uma pesquisa que foi realizada, de um estudo que foi realizado, foram adquiridos nesse período. O período de isolamento social também impactou na decisão de adquirir o primeiro pet. Eu sou prova viva, porque eu estava tentando convencer meu marido. O gringo, ele é pão duro, né, Pedro? Aí eu fui lá, fui de novo, não queria. Consegui convencer na pandemia. E isso mostrou que a adoção, né, de que trazer um cachorrinho, um gatinho para o cotidiano é uma tendência no país. Se a gente comparar regiões, a região sul, onde a gente está, foi a que mais adquiriu cães nesse período, 37%. E, além disso, o perfil desses tutores são majoritariamente pessoas que moram sozinhas, 50%. Já em relação aos gatos, né, doutora, o destaque vai para a região norte, com 64%, no qual a maioria dos tutores são casais sem filhos. Percebendo, então, essa realidade, vou começar com você já encaminhando a nossa primeira pergunta, porque muita gente se sentiu sozinho na pandemia, se sentiu privado das relações, porque todos nós estávamos em isolamento. O que isso traz de benefício para a gente, ser humano, ter um pet, ter um bichinho, como a Golda que está lá conosco? Vamos começar com a doutora. Alô? Oi. Bom dia a todos, né, primeiramente. Eles trazem muitos benefícios para a nossa saúde mental. A gente não se sente sozinho com um pet dentro de casa, né? E isso é uma coisa que eu escuto muito dos tutores que estão na clínica onde eu atendo,
que eles dizem que quase enlouqueceram durante a pandemia e que assim que eles adquiriram um pet para estar presente na vida deles, eles se sentiram mais aconchegados, assim, né? O pet remete muito à família. Então a gente tem hoje onde as pessoas tratam os seus pets como filhos, né? Como tem os dados, a grande maioria dos casais hoje em dia não tem filhos e acaba adotando os pets para suprir essas necessidades emocionais que elas têm. Doutora, a gente pode dizer que isso também, em termos de psicologia, de psicanálise, que isso tem um fundo de benefício para o indivíduo a partir da adoção ou da chegada de um pet na rotina? Bom dia. Eu acho que o pet ele entra como um filho em muitas famílias, né? Ele preenche um espaço que a pessoa consegue tratar ele realmente como filho, poder agir, fazer a própria maternagem muitas vezes, né? A questão do cuidado, a questão do brincar, a questão da espontaneidade, né? De poder realmente fazer aquela coisa, às vezes, que a gente não consegue fazer, muitas vezes, quem não tem filho, né? Poder se soltar, poder brincar, poder ser ela, e através dessa parte lúdica também, que a gente consegue ser a gente, né? Poder mostrar o seu self, poder se desenvolver. E pessoas também que têm uma certa resistência de se relacionar com outras pessoas acabam se tornando mais livres, mais soltas. E eu acho que é um amor incondicional que a gente busca nesse pet, que a gente não espera nada além do amor puro, né? Ele demonstra o amor de todas as formas, ele só quer afeto. Tem até uma brincadeira que a gente diz, né? Tu prende o cachorro com o porta-mala e prende o marido. Tu abre o porta-mala, o marido vai querer te matar, né? E o cachorro vai estar super feliz em te ver, né? Porque é um amor, assim, incondicional. E é isso, né? Ele está sempre feliz, ele está sempre alegre, ele quer estar contigo, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que a pandemia também mostrou muito essa questão da reclusão, né? De quanto a gente precisa afeto. E o cachorro também, o pet, o gato, o que for, a gente precisa desse exercício, a gente precisa fazer essa troca, né? E muitas vezes a gente escolhe um bichinho que está ali, que pede pouco, demanda pouco, claro que tem que cuidar, tem que, né, passear, tem que alimentar, mas ele demanda tão pouco, né? E é um amor tão bonito de poder ver assim até os mendigos, pessoas que têm afeto, que quer dar, que tem troca, ele busca um animalzinho. E tanto que quando ele se vai, a gente sente tanto quanto, né? A gente sofre, a gente tem luto. Então eu acho que é um amor assim bonito, né? Da gente poder exercitar e poder demonstrar, poder brincar, poder ser a gente, de todas as formas, né? Beto, conta como é que foi pra ti, porque tu também é como eu sei, né? Tem os teus bichinhos. E o que tu percebe também de benefício para quem compra, para quem adota, para quem tem esse convívio? É como disse a doutora, né? É um amor que tu pode chegar em casa do teu dia mais estressante, cansado, esgotado, vai ter aquela fonte de amor te esperando. Bom, muito bom dia a todos. É com prazer, né, que a gente vem representar a Fundação Universitária Mário Martins, uma casa que eu habito há muitos anos, 32 anos, né, e é uma satisfação poder falar de um tema que todo mundo conhece um pouquinho aqui de relação com os pets, aqueles que gostam, né, as pessoas que gostam dos animais, todo mundo entende um pouco, que é uma capacidade que também acontece da relação. A gente resgata muitas coisas com os pets, de afetividade, de responsabilidade, porque cuidar de um animal é uma responsabilidade. A gente aprende de rotinas, e aqui eu estou falando também das crianças, que se beneficiam muito com a questão de organização, saber cuidar, sentimentos de empatia, né? Como eu já falei, a organização da casa, em função de ter um bichinho que carece de atenção, que carece de orientações, mas tem fundamentalmente, né, eu estava fazendo assim um pouco de pesquisas em cima do tema e me surpreende a quantidade de pessoas que hoje se dedicam a estudar o que um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe, seja lá qual for, ele provoca na gente, inclusive alterações hormonais. E tem uma coisa muito importante para as mulheres grávidas, né? Que as mulheres grávidas têm uma produção de ocitocina,
que é um hormônio da felicidade, ligado à felicidade e ao prazer. Quem cuida de pets também tem uma produção aumentada desse tipo de hormônio. Interessante, né? A relação que fizeram a maternidade, a presença de pets. Então, assim, é um mundo muito rico de contribuições, de resgates, ou mesmo de inscrições novas de sentimentos, de afetos, quando a gente tem uma relação com os animais. Os colegas já falaram da importância, né, na pandemia, do isolamento. Um animal, um gato, um passarinho, preenche uma casa. Ele atrai a atenção. A questão do amor incondicional que a Nathalie fala, além do amor incondicional, eu digo assim, as aquisições que a gente aprende. Os bichos nos ensinam a fazer de modos diferentes, a conquistar coisas de modos diferentes. E, claro, eu acho que uma das coisas super importantes também é a gente lembrar da relação social que um animal é capaz de promover dentro da gente, na vida da gente. Porque tu tem que sair para a rua, né? Levar o cachorrinho para fazer as suas necessidades. A Golda está aqui, nos mostra, educadamente, já deve ter feito as suas necessidades para não fazer no shopping, né? Então, assim, é muito importante isso, porque tu vai cruzar com outras pessoas na rua. Tu vai cumprimentar, tu vai dar um bom dia, tu vai falar do teu cachorro e daqui a pouco tu está te aproximando das pessoas. Então isso é um valor muito importante, que é o valor da relação social que subjaz quando a gente tem animais. Eu estava para te perguntar sobre isso, Beto, sobre a nossa relação com o outro a partir do pet. Porque eu me lembro quando eu sempre tive cachorro a vida inteira, aí quando casei, agora eu disse, ele era mais assim, não vou ter cachorro e tal. Ficou enciumado, provavelmente. É provável. Mas aí, a Nina, minha cachorra, ela é tão sem vergonha que ela é apaixonada por ele. Mas eu acho que ela... não, inclusive ela não veio porque ela está com ele. Ela ficou deitada, dormindo. Ela nem olha pra mim. Eu digo, querida, eu que fui lá batalhar por ti. Mas a minha pergunta era sobre essa troca, essa relação social que tu disseste. Porque eu percebo que depois que ela veio para nossa casa, a nossa relação melhorou. Porque mesmo naquele dia que tu chega em casa e tu quer quebrar todos os pratos, não por causa da pessoa, mas porque tu teve um dia atribulado e tal, como o teu afeto vai para aquele serzinho que depende de ti, é como se baixasse as barreiras, assim, né? A gente fica... Vocês percebem isso também, que tem uma mudança na relação com os demais seres humanos, os seres de convívio, seja na rua, como tu disseste, na hora do passeio, ou aqueles que participam do nosso convívio familiar, cotidiano? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu também sou tutor de pets, tive bichos a vida inteira, e esse convívio, como eu disse, nos traz vários benefícios, mas nisso que tu está falando, da relação, e é uma distração para o teu dia, para aquela tua atenção que tu teve ao longo do dia de um trabalho, ou estresses, enfim. Os animais, eles nos evocam coisas mais da linha dos afetos, como disse a Nathalie, né? Dificilmente a gente vai ter um sentimento de raiva em função dos animais, com exceção daqueles sacanas que aprontam, né? Tem uns que aprontam. Chega a casa, está destruída. Mas também tu não atendeu a necessidade do animalzinho, deixou ele lá aprisionado um dia inteiro, ele precisou se divertir ou, entre aspas, fazer alguma coisa para te dizer isso. Então, assim, são leituras que a gente pode ter no convívio. Acredito, como tu dissesse, né, Kelly, que essa coisa de chegar em casa, se encontrar com alguém que de fato espera por ti, sem nenhum tipo de restrição, ávido por um carinho, por uma atenção, isso também te devolve uma condição, vamos dizer assim, afetiva, de mais qualidade. E tu esquece, as pesquisas falam em distrair o cérebro. E é importante a gente distrair o cérebro, porque o cérebro da gente, às vezes, quando está focado numa ideia única, a gente está doente. Né? A gente tem que ter de volta a capacidade de associação, né? De poder fluir o pensamento. Os animais nos fazem isso, nos provocam isso, nos promovem isso. Então eu vejo como fundamental, né, para o equilíbrio da nossa vida em família, né, em casal, ou mesmo quando tu chega e tu é só. Porque tu tem até com quem conversar, e as pessoas conversam com os animais. Às vezes eles respondem, né? Eu queria complementar com a resposta do Roberto, que eu achei um texto muito legal, que explica muitas coisas, o quanto a gente aprende com os cães. Eu vou ler para vocês, é um texto bem sucinto, acho que até alguns devem conhecer. Por que os cães vivem menos que as pessoas? Aqui está a resposta.
Conhecendo um veterinário, fui chamado para examinar um cão de 13 anos de idade, chamado Batuta. A família esperava por um milagre. Examinei Batuta e descobri que ele estava morrendo de câncer e que eu não poderia fazer nada mais. Batuta foi cercado pela família. O menino Pedro parecia calmo, acariciando o cão pela última vez. E eu me perguntava o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Batuta caiu pacificamente, dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar sem dificuldade tudo aquilo. Ouvi a mãe se perguntando aflita: é mais curta do que a dos seres humanos, meu Deus? Pedro, não sei por quê. O menino mudou definitivamente a minha maneira de ver a vida. E ele disse: a gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar os outros o tempo todo e ser boa pessoa, né? Como os cães já nascem sabendo fazer tudo isso. Eles não têm que viver por tanto tempo como nós. Tu entendeu? A moral da história é: se um cão fosse seu professor, você aprenderia coisas simples como: quando teus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear e se alegre com isso. Permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase. Tire cochilos ao longo do dia, ao invés de ficar cerca de 20 horas só trabalhando. Alongue-se antes de se levantar para preparar o corpo para a batalha do dia. Corra, salte, brinque diariamente. Alegre-se com coisas simples. Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente para resolver os problemas. Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa, descansando e observando o ambiente. Delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada. Seja fiel. Se o que você quer está enterrado em algum lugar, corra atrás, não desista, cave até encontrar. E nunca se esqueça: quando alguém ao seu redor estiver num mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali sempre. Vocês podem perceber também que os cachorros muitas vezes entendem a gente, né? A gente até entende os chorinhos, os latidos, né? Tem uma conexão muito além. Então a gente também aprende com eles, se a gente tem essa conexão, né? Acho que respondendo em parte também as suas perguntas. Então eu quis ler isso para ilustrar também que existe uma troca, né? Muito rica para quem gosta, né? E eu quero aproveitar esse gancho para perguntar à doutora: os animais nessa troca, eles também ganham, eles também sentem? Como é que os cachorrinhos, como a Golda, ou os gatinhos, percebem isso, né? Desse afeto que a doutora Nathalie estava trazendo? Eles têm necessidades emocionais bem importantes, né? Eles precisam de carinho, eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção e eles nos cobram isso, né? Ao contrário do que o pessoal às vezes pensa: o gato é mais independente, o gato não demanda tanta atenção. Gente, os meus gatos me esperam miando quando eu estou subindo no corredor. Eu escuto a minha gata miar quando eu estou subindo no corredor. Eu chego a acordar um pouco mais cedo para escutar o ronron dela, porque para mim é terapêutico. É uma coisa que me acalma e que já começa o meu dia de uma maneira mais tranquila, né? Mais prazerosa. Então eles têm essas necessidades, só que a gente está encontrando vários transtornos mentais em cães e gatos, como toque, como depressão, como ansiedade, devido à linha tênue que a gente precisa encontrar entre cuidar de um cão como um filho e cuidar de um cão como um animal, na necessidade que ele tem no meio ambiente. Ele precisa ir para o parque, ele precisa andar, correr na lama, brincar na água, ele precisa socializar com outros animais e a gente acaba esquecendo que o pet não é uma criança pequena, né? Um nenê ali que está com a gente. E como a gente tem eles junto da gente e nós não temos filhos, ou às vezes a gente não tem outras pessoas dentro da nossa residência, a gente acaba confundindo isso. Então hoje a gente tem já dentro da medicina veterinária a psiquiatria veterinária, que ainda não é conhecida como uma especialização pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas nós já temos profissionais trabalhando muito em cima disso e estudando o comportamento cada vez mais de cães e gatos para que a gente consiga entender de uma melhor maneira
as necessidades mentais deles, para que a gente não prejudique a forma de vida, né, que eles têm junto com a gente. Então a gente precisa deixar o cachorro ser cachorro, a gente precisa deixar ele conviver, a gente precisa ensinar ele a socializar, mas com o carinho, né, que a gente acaba criando como se fosse um ente querido da família mesmo, né? E o que a gente tem que prestar atenção, já que tu disseste, né, fez a referência de que alguns sofrem transtornos mesmo, de depressão, eu já ouvi falar de gravidez psicológica. O que a gente tem que prestar atenção no comportamento do animal para ficar atento a isso? A gravidez psicológica, ela entra não como uma alteração mental, na verdade, né? É uma questão de hormônios, né? De alteração hormonal, pós-cio, que o animal pode acabar apresentando. Mas fora isso, a gente vê animais, inclusive, com questões de mutilação, assim, arrancamento de pelo, coceira em excesso. Tem animais que sofrem com a síndrome de separação também, quando o tutor sai para trabalhar. Eu tinha uma paciente, uma Yorkshire, que a tutora comprou ela durante a pandemia, então ela ficava em tempo integral com a cachorrinha dentro de casa, né? E quando ela precisou sair pela primeira vez para retornar às suas atividades, a cachorrinha teve vômito e diarreia com sangue, tipo, são sinais patológicos mesmo, então eles sofrem fisicamente com coisas que a gente enxerga na clínica. Eu fiz todos os exames de rotina e ela não tinha nenhuma alteração. Então, a gente precisa ficar atento, animais que se coçam demais, animais que fazem arrancamento de pelo, animais que se mutilam mesmo, tem uns que sofrem de mutilação bem mais severas, assim, e que tem animais que tremem, tem animais que têm aumento de temperatura com a separação do tutor, porque a gente acaba introduzindo eles na nossa rotina de uma maneira errada, né? Beto, deixa eu aproveitar que tu estás aqui também como representante da Fundação Mário Martins e te perguntar do que tu acolhe na Fundação, do que tu recebe, né, dos pacientes. O que você ouve, o que você traz para a gente de percepção em relação a quem tem um pet, que tipos de benefícios ou de mudanças, o que quem está lá na Fundação com vocês traz para a gente que a gente pode compartilhar aqui? Kelly e demais convidados, é muito interessante, nesses 30 e faço parte da Fundação, várias experiências, várias pessoas falam sim dos seus pets como verdadeiros companheiros de uma jornada. E eu tive já uma experiência de atender uma pessoa, até isso é uma questão delicada, porque a pessoa queria que o cachorro viesse à consulta, junto. E como por se tratar de uma clínica médica, isso tem todo um cuidado que a gente precisa ter, né? Mas enfim, ele bateu o pé que precisava trazer o animalzinho junto. Era uma cachorrinha vira-lata, a coisa mais querida, e eu fiquei impressionado com a educação do bicho, que tinha que ver com seu dono. Então, assim, através daquela experiência, eu pude ter uma visão um pouco mais ampliada, não só de uma palavra, não só de uma história que a pessoa conta do animalzinho, mas da relação com o animal na sessão. Na sessão de psicoterapia. É muito interessante. Completamente mudou algumas coisas da minha compreensão daquele sujeito. No meu consultório, eu já recebi gente com animais. Crianças que trouxeram esquilos australianos. Imagina se atender e os esquilos correndo, assim, no consultório solto, e brincando junto. A gente estava brincando com os esquilos. Cachorro, já recebi no consultório também, junto com o seu dono. Então, sem sombra de dúvidas, é um momento diferenciado, onde tu vai ter acesso a algum tipo de afeto que normalmente fica mais ou racional, né, mais defendido. E que ali na hora da sessão, com a presença do animalzinho, a gente sente a relação muito mais como ela é de fato. E os cachorrinhos, os esquilos, denunciavam muitas coisas também, né? Como na hora de poder ir embora. Na hora de poder ir embora, não queriam ir embora, ficavam. E aí, esse rapaz que tinha a cadela vira-lata lá, que foi na fundação, quando ele olhou para ela assim, podemos ir agora? Psiquiatras, se a gente puder... Maria de que os animais
recuperar sua saúde mental, recuperar a sua capacidade de relacionar-se consigo, recuperando a sua estima, em funções nesse sentido, né, que nos ajudam. Os cães guias são maravilhosos, eles perdeu a visão, né? Ou então no trabalho, nos ajudam no trabalho, né? Os cães farejadores das nossas unidades policiais, os antibomba, que às vezes vão à frente para desarmar uma bomba, né? E o bicho tem um treinamento para isso. Então, assim, isso de fato é algo muito importante na vida do ser humano. Eu acho fundamental. E lá no Mário Martins, até atendimento eu já tive. Júcia, não sabia, eu achei o máximo isso. Já vou pensar nisso aí também, levar junto a Nina. E deixa eu aproveitar, Beto, Nathalie, doutora, essa questão, porque a gente ouve falar também de pet terapia, né? Como disse o Beto, de ir na consulta, mas também de ir no hospital. Eu lembro que uma vez eu fiz, Silvinha, uma reportagem, e era no hospital aqui no Munhuxi, mas no Mãe de Deus. E o médico perguntou, tu tem algum gato, cachorro, quer que venha aqui? Ele falou, não, o animal que eu tenho é um cavalo. E aí os médicos olharam, como é que a gente vai fazer? E o cavalo ganhou um crachá do Mãe de Deus e foi visitá-lo. Então, para ver o tamanho disso, né? Queria perguntar para você, do ponto de vista, enfim, psíquico, psicológico, mas também do ponto de vista veterinário, qual é a percepção de vocês para quem está em tratamento, para uma questão de saúde, às vezes uma questão até terminal, a presença do pet faz diferença, doutora Nathalie? Claro que faz. Claro que faz, sim. Eu acho que tem toda uma questão de vínculo, né? E de poder também sentir essa troca. E tem estudos sobre isso também, né? Independente do cavalo, do coelho, do cachorro, do gato, né? De que tem um benefício muito grande. E agora me lembrando também a questão da ecoterapia, tu falou do cavalo, né? Tem verdade. Né? Das crianças que têm algumas deficiências, autismo, o benefício que tem da troca, do poder desenvolver até o galope, né? E outras coisas com um cavalo. Então, acho que os animais ocupam também um outro lugar, além só da troca afetiva, né? Um outro mundo, tudo que a pessoa deposita, né? A história do hospital de estar esperando que dia que vai vir o bichinho de visitar, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Quando o bichinho tá doente, o quanto ele espera a visita da gente, né? Eu tive uma experiência também. Meu cachorro ficou internado quase 1 ano, ele esperava a visita, que foi o que fez com que ele durasse mais. Então, eu acho que é dos dois lados, né? A recíproca é verdadeira, né? Com certeza. Para os animais e para a gente. A Uniriter, ela tinha um projeto que era o Pet Terapia, que eles levavam cães e cavalos até lares de idosos, né, para que auxiliasse no bem-estar. Então, eles chegaram a ter 70% de melhora na saúde mental com a visita desses animais. Então, é bem importante, assim, a gente vê, é uma felicidade instantânea, né? Não existe a possibilidade de tu olhar para um cachorro e tu não sorrir. Amor incondicional. Exatamente. Talvez exatamente. O único. Verdade. Já me disseram que o tempo voou, que está terminando, eu estou aqui. Como assim? Mas eu preciso abrir para perguntas também, né? E se vocês eu vou até vocês, porque eu sou dessas, né? Já estou olhando aqui para perguntas. Quem quiser perguntar para os nossos convidados. Tô observando. Pedro Ernesto. Esse homem, gente. Eu tenho um gato lá em casa, que quando eu quis ter gato, a minha mulher não deixou porque ela manda em mim. Mas quando o filho dela quis, ela deixou. O gato é terrível, destrói tudo. Mas o carinho dele é forte. Eu posso mostrar para vocês todas as ranhuras que eu tenho. Quem com aquele imbecil que eu tenho lá. E o gato, ele aparece no Jornal do Almoço, vocês já viram? Ele vai lá atrás. O gato aqui, ó. O gato tá... O que será que o gato quer dizer pro Pedro, doutora? Pode ser um indicativo de estresse, hein? Tá estressado o gato. Enriquecimento ambiental é bem importante para os pets hoje em dia, né?
As gatificações, que a gente chama, que são os puleirinhos na parede, isso auxilia bastante. Brinquedos interativos também, né? Hoje a gente tem uma gama de coisas que a gente pode utilizar, inclusive para o animal se distrair na hora de comer, que isso tudo já gasta energia, mas é um sinal de que talvez ele possa estar precisando de mais atividades. A varinha, brincar com ele dentro de casa, pelo menos uns 15 minutos, uma vez por dia. Ah, ele brinca Mas com o é que sofá. ele quer interagir com vocês, né? Essa é uma cobrança onde ele está querendo interagir com o tutor. Por isso que ele quebra... O meu gato quebra as coisas dentro de casa quando o pote de ração dele está vazio, né? Ah, ele te dá um recado. Peraí. Ah, não. Entendi. É o Pedro? Agora, Kelly, Pedro, pensa o seguinte. Tudo isso que a doutora falou vale para ti também. Por tu poder relaxar. Eu já amei o... Palmas pro Beto. Agora... Olha, isso é a Fundação Mário Martins. Já tem um recado. Eu vou te dizer que eu acho que o teu gato tem um problema sério de grenalização. Ele não sabe para que lado ele vai, Pedro. Ele está estressado, Pedro. Essa coisa dos sinais, né? Vou voltar a partir da pergunta do Pedro. Como é importante... Isso acho que vocês podem dizer também, né, doutora Nathalie, Beto, para a vida. De quando o pet ou quando alguém do nosso convívio está rosnando demais, tem um sinal aí, né? E a gente tem que estar atento e percebendo o que isso significa para nós, né? Inclusive, eles denunciam o nosso estresse. Eles mostram isso, como a gente está precisando também dar uma refletida, né? Os animais ficam estressados porque se identificam. E a gente muitas vezes desmente isso. Muitas vezes a gente passa batido, né? Não se dá conta que precisa ou dormir melhor, ou se alimentar melhor, ou ter prazeres, né? Não só responsabilidades, tarefas, enfim, os prazeres, porque os animais buscam o prazer por si. Eles brincam, eles relaxam, eles dormem. E a gente? Então, assim, o animal te mostra algo que tu também precisa estar atento. Sem dúvida. Eu me lembrei de uma outra pergunta que tinha ficado para trás, doutora Nathalie, porque a gente conversou antes daqui, que é uma dor muito difícil, que é quando a gente perde o nosso pet, né? Como é que a gente enfrenta isso? Não tem como se preparar para nenhuma perda, né? A gente não está preparado para nenhuma perda, em que pese todos saibamos que não duraremos para sempre. Você passou por isso? Como é que é esse momento? Eu já passei algumas vezes também e é sempre difícil. É uma pergunta bem interessante, assim. Eu acho que se preparar é algo que a gente tenta, mas a gente nunca está pronto, né? Como tudo na vida. Eu tive uma experiência há pouco, né? Eu tive um York de 12 anos. Ele era meu companheiro. As minhas amigas diziam que ele não era cachorro, né? Porque ele era super bonzinho onde eu levava. E aos últimos 2 anos ele adoeceu, ele começou a ter um monte de problema de saúde. E eu fiz o que eu podia, né? Até ele ficou internado quase 1 ano numa clínica. Ele ia de manhã lá para casa e de noite ele voltava para a clínica. Ele chegou a fazer fluidoterapia, ele fazia, que é tipo de uma hemodiálise, né? Ele fez transfusão de sangue 2 vezes. Na verdade, o cachorro faz que um ser humano faria, né? E eu me lembro que a clínica, até na época, disse: Nathalie, a gente não tem essa modalidade, assim, de ir dormir. Eu disse: tá, mas então tu cria pra mim, porque eu não consigo dar 12 remédios a cada 12 horas e fazer essa fluidoterapia, né? E aí eles montaram pra mim, e foi muito legal, assim. E eu me lembro que eu conversava muito com a veterinária, com a equipe, ele era o xodó da clínica. E eu me lembro que eu disse pra ela dizia pra mim assim: Nathalie, e quem sabe uma eutanásia? Eu disse: eu não estou preparada. Então eu ia visitar, eu chorava, eu voltava, eu ficava feliz. Então ele ficava muito feliz também de me ver. Acho que isso também retardou muito, né? As pessoas diziam: não, ele tem 3 meses de vida, ele durou quase 1 ano a mais. E chegou um dia que a veterinária me ligou, eu sabia que era o dia. Eu estava numa reunião e ela disse: Nathalie, e eu disse: bah. Ela disse: vem para cá. E eu cheguei lá e ela disse assim para mim: eu acho que chegou a hora dele. Ele não responde mais a nenhum tratamento, acho que chegou a hora dele. E aí eu desmarquei, eu tinha uma outra reunião, eu disse: não, eu vou lá, porque eu quero estar junto. E eu sei que eu fiquei com ele no colo, e eles fizeram comigo no colo. E foi assim, claro, chorei, me emocionei, e eu disse: vai com Deus. E depois eu cremei, né? E tá comigo. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz no momento certo. Não tem certo, não tem errado.
né? Eu acho que a gente faz aquilo que a gente pode em vida, sabe? E depois, tantos momentos bons que ele me deu, né? Ele foi muito especial. Hoje eu não consigo ter outro, por enquanto. Foi muito recente, né? Mas eu não me arrependo de nada, de nada. Até hoje, assim, o pessoal fala muito, né? Foi muito especial na minha vida. Eu sempre tive cachorro, desde pequena. Ele me ensinou muito, foi meu parceiro. Eu não tinha filho naquela época. Hoje eu tenho, né? E ele foi meu filho, para mim, e vai sempre ser. Te ajudou a começar o processo da maternidade. Exatamente. Muitas pessoas passam por esse estágio, vamos dizer assim, de cuidar de um bichinho para depois cuidar de um filho, uma filha, né? Exatamente. Não é pouco. Muita gente precisa passar por isso. Para se certificar da sua capacidade de cuidar. Com certeza. E agora eu vou fazer uma pergunta que é para mim mesma. Como adaptar o cachorro para um bebê que está chegando, não é? É uma pergunta para uma pessoa que quer saber aqui, que eu não sei quem é. Então, eles sentem bastante, né? Normalmente eles se aproximam mais da tutora que está grávida para poder ter essa interação. A gente tem várias notícias, assim, de que depois que nasce o pet fica super vinculado, mas é muito importante que tu faça ele entender que ele não vai perder o espaço dele dentro de casa, né? Continua com as rotinas que tu tinha com ele, porque os pets têm necessidade de rotina, né? Então mantém essa rotina que tu tem com ele, continua dando carinho para que ele entenda que a chegada do novo membro não vai tirar o espaço dele dentro da tua casa. Então é bem importante que tu faça essa interação, traz ele para perto de ti, bota perto da barriga. Normalmente eles gostam e eles conseguem entender que tem uma nova vida sendo gerada ali dentro. E aí tu manter a rotina faz com que eles não criem um ranço, assim, né, do novo membro que está vindo para dentro de casa. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Quero agradecer, vou dar aqui um minutinho para as considerações finais de vocês. Vou começar pelo Beto. Muito obrigada por representar a Fundação aqui. E acho que é um primeiro passo que a gente dá, né, doutor, de fazer essa aproximação e essa vivência junto à comunidade. Sem dúvida nenhuma, foi uma atividade de muito prazer. E é com o prazer que eu digo para vocês, trabalhando há 30 anos na Fundação Universitária Mário Martins, hoje na presença da minha família, minha filha, meu genro, minha mulher, é uma casa que nos acolhe e acolhe nas nossas maiores dificuldades, né? Então, assim, é muito legal a gente poder estar fazendo esse contato com a comunidade, iniciando esse ciclo de palestras pela questão dos pets. Nós teremos novos, né, eventos com outros temas também super importantes, mas da minha parte, assim, com muito prazer sempre representar a Fundação. E esse tema mexeu comigo, tá? Porque eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma estudada e lembrei, mais do que pesquisar, estudar, lembrei das minhas primeiras relações com os animais. Vale a pena contar para vocês o meu primeiro animal de estimação. Eu era piá, Porto Alegre, sou daqui, ia ao cinema no centro da cidade, lá na década de 70, 80. E entrava no mercado público, depois do cinema, para ver os bichos, né? Adorava ver os bichos. Um dia, peguei minha mesada e comprei um pato, um filhote de pato. Na volta para casa, aquele pato piando, eu dentro do ônibus, as pessoas me olhavam e eu meio envergonhado. Cheguei em casa, meus pais ainda não estavam, eu digo, bom, vou acomodar o pato, né? Bonitinho, amarelinho assim. Veio a noite e o bicho não parava de piar. Aí meu pai disse assim, não dá, né? Vai ser difícil, o que nós vamos fazer? Eu digo, para aí que eu vou pensar alguma coisa. Ele deve estar com frio, era inverno, ele deve estar sentindo a falta dos seus irmãos, porque era um bando de patinhos, eu comprei um, a mesada era pequena, né? Comprava toda a ninhada, mas também ia ter problemas em casa. E aí eu pensei assim, bom, ele deve estar com frio, solitário, vou botar esse bicho dentro do forno do fogão. Calma, não acendi o forno, era cedo ainda. Precisava engordá-lo, não, estou brincando. Mas assim, coloquei ele numa caixinha, liguei a luz do forno, adivinhem, parou, ficou calmo, ficou tranquilo. Quer dizer, a importância da gente poder pensar na necessidade do outro, né? Acho que ali eu comecei a escrever minhas primeiras páginas como futura psicanalista que hoje aqui me encontro. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito lindo, muito lindo. Doutora Nathalie também, por favor.
muito obrigada pela oportunidade. Eu até me emocionei contando histórias. Mas eu acho que a gente que gosta muito de animais, a gente, né, demonstra afeto de todas as formas. E eu acho que é um exercício de afeto também com os animais, né? E quem gosta de animais não deixa de ter, né? Acho que enriquece a vida da gente de todas as formas, dá trabalho. Mas por que não dá trabalho nessa vida, né? Tudo dá trabalho, né? É um trabalho gostoso, que compensa, né? E acho que o recado que eu queria deixar é agradecer muito o convite. Obrigada, obrigada. E a doutora Daniele, que deu dicas aqui, né? Para quem tem pets também, ficamos todos atentos às suas palavras finais. Então, eu queria agradecer o convite da Fundação, da Patrícia, né? Que é minha cliente também, eu atendo os gatinhos dela. E a gente lembrar que a vida com um pet é uma via de mão dupla, né? Assim como a gente precisa cuidar deles, eles também nos cuidam. Então, aí a gente precisa sempre lembrar das necessidades que o animal tem. Então, ter o cuidado de deixar o cachorro ser cachorro, de deixar o gato ser gato e procurar fazer com que eles vivam da melhor forma possível, né? Lembrando sempre que os atendimentos veterinários são sempre muito importantes, que a gente não deixe passar em branco e que a gente procure sempre manter a qualidade de vida dos nossos animais, né? Sem dúvida. Obrigada, doutora. Bom, pessoal, o nosso encontro está chegando ao fim. Voou, né? Em nome da Fundação Universitária Mário Martins, eu quero agradecer aos 3 profissionais que estiveram conosco. Me emocionei com a tua história também, por compartilharem as suas visões e conhecimentos nessa manhã. E também agradeço a cada um de vocês que veio aqui, que veio prestigiar, que veio compartilhar, aprender nesta manhã. Eu queria aproveitar que o Beto falou, que a gente vai ter mais palestras, mais encontros, aproveitar a presença do Gley aqui também, né? Próximo encontro, o Gley Costa, que é psicanalista da Mário Martins, já está aqui conosco, vai estar no próximo evento. Esse ciclo de palestras se chama Comunidade Saúde Mental. Então, para vocês ficarem sabendo sobre tudo, é só seguir a Fundação Mário Martins nas redes sociais. A próxima edição será em outubro e falaremos sobre saúde da mulher quando os filhos vão embora. Estão todos convidados. Quero agradecer também os nossos parceiros, Rede Postos Metropolitano, Comfort Fronteira Hotel, ao Shopping Total, na pessoa da Silvinha aqui. Que legal, Silvinha, ver as ações solidárias também aqui, né? A Loja Solidária, Instituto do Câncer Infantil. Tem uma casinha ali, se vocês olharem para trás, que é para doações de uma ONG, 101 Vira-Latas, que é voltada aos animais. Muito obrigada. E a Vinícola Aurora, que é minha nova paixão, porque tem espumante sem álcool, que é o que eu posso a partir de agora, né? Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Uma salva de palmas para a Fundação Mário Martins. Bom sábado, bom final de semana. Golda arrasou. Beijo.